solução para esse problema principal, para que isso não se torne um problema pior, isso não passe de uma doença e vire uma crise econômica mundial que vai levar a uma convulsão social, a uma depressão econômica. E isso eu digo para vocês porque eu estou acostumado a atender gente pobre. Boa parte dos meus pacientes, a grande maioria, são pessoas pobres, não são pessoas ricas, não são pessoas de classe média, não são pessoas que vivem nos seus condomínios cercados, são pessoas pobres. Então essas pessoas pobres, elas trabalham hoje para comer amanhã, ok? Tem muita dificuldade de sobrevivência, elas não planejam para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, não. Elas planejam para no máximo uma semana quando está em boa situação. Hoje eu tenho que comer, amanhã eu vou correr atrás para também ver o que eu consigo comer, e assim vai. Então, a humanidade ela está enfrentando uma epidemia que pode levar a uma convulsão social derivada de uma recessão econômica. Entende? As pessoas vão ficar sem emprego, sem trabalho, sem alimentação, sem nada disso. Entendo as partes de várias opiniões, né? Opiniões de pessoas que realmente precisamos fazer a quarentena. É muito importante para que isso não sobrecarregue o sistema de saúde. Mas entendo também a parte que diz que se nós fizermos tudo isso, vai se morrer mais gente de fome do que de coronavírus. Essa é a triste realidade do nosso país, essa é a triste realidade da Índia, essa é a triste realidade da África, essa é a triste realidade dos países da América do Sul, dos países da América Central, de países asiáticos, e agora falando nós do Brasil. As duas opiniões são válidas, as duas opiniões realmente têm a sua preocupação e têm seu fundamento. Então, assim, o que eu sugiro? Vamos seguir o modelo de quem deu certo. O modelo da Coreia do Sul, o modelo de Hong Kong, o modelo de Singapura. Testar todos os pacientes. Quem der positivo, direciona para a quarentena. Quem não der positivo, volta a trabalhar. Eu entendo que a metodologia de testagem, ela só consegue, muitas das vezes hoje, fazer o diagnóstico em pessoas que estão próximas de desenvolver os sintomas ou já estão desenvolvendo sintomas, ou seja, precisa de uma carga viral muito grande. É uma técnica também perigosa, não é uma técnica totalmente segura. Vocês entenderam? Ou seja, às vezes a pessoa não dá positivo, você manda trabalhar e a pessoa está contaminada. Mas eu estou clamando aqui a todos vocês, eu já mandei várias cartas para várias autoridades, nenhuma delas me deu um retorno realmente contundente. Existem inúmeros cientistas que estão trabalhando, inclusive o professor Jacques da Universidade Laval lá no Canadá, ele não é o único, existem vários no mundo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, que trabalham com uma técnica chamada técnica CRISPR-Sherlock. CRISPR-Sherlock. Essa técnica CRISPR-Sherlock é uma técnica de manejo do genoma do vírus, ou seja, você produz uma proteína, bem, na verdade essa proteína ela já existe há milhões e milhões de anos, ela foi desenvolvida naturalmente por bactérias para se defender dos vírus, os chamados bacteriófagos, e duas pesquisadoras, uma da França, que eu esqueci o nome agora, mas a dos Estados Unidos, eu me lembro que é a doutora Jennifer Doudna, de Stanford. Duas pesquisadoras conseguiram mostrar uma aplicabilidade dessa proteína, onde ela consegue interagir com o genoma de seres vivos, sejam células humanas, de bactérias e de vírus. A equipe lá do Canadá, do professor Jacques, onde eu faço parte, amigo e professor também, onde eu tive a oportunidade de aprender muito com ele sobre genética e terapia gênica, essa equipe estava desenvolvendo uma técnica para diagnóstico e tratamento de ebola, de dengue,
de febre amarela e de Zika vírus, além dos estudos que ele já fazia mesmo com doenças neuromusculares. E eles pararam esses estudos e estão agora desenvolvendo justamente a técnica para o coronavírus, porque é o mesmo modelo. É o mesmo modelo, exatamente a mesma coisa. A única situação é que você tem que reprogramar a proteína para ela interagir, em vez da dengue, em vez da zika, em vez da febre amarela e do ebola, ela vai interagir com o genoma do zika vírus. Essa técnica, você consegue o diagnóstico em poucas horas após o contágio. Isso eu estou sendo bastante pessimista, porque há relatos de que você consegue o diagnóstico com uma excelente acuracidade. A gente chama isso, eu vou falar isso para os médicos, tá? Porque deve ter muito médico aqui me ouvindo e vão me criticar. Mas com uma alta especificidade e alta sensibilidade, em alguns casos acima de 95%. Então você consegue o diagnóstico, muitas das vezes, minutos após o contágio. Porque a avidez que essa proteína CRISPR tem, ela é tão grande que ela logo identifica o vírus e nessa identificação faz uma reação química chamada reação de quimiluminescência, e essa reação química de quimiluminescência ela colora uma fita, e essa fita, por sua vez, ela mostra que houve positivo. Então, é simples, ela é barata se produzida em grande quantidade, muito barata se produzida em grande quantidade, de fácil manuseio, que não precisa nem de um aparelhinho, como aquele aparelhinho de glicose, nem disso precisa. É simplesmente você pegar, eu vou colocar entre aspas aqui para vocês entenderem, entre aspas, tá? Não estou falando esse termo não, é entre aspas. Entre aspas, papelão, tá? Uns papelões, você coloca papelões, entre aspas, é um outro termo técnico, mas é para que você leigo entenda. A gente embebeda esses papelões, ou seja, com a tecnologia, com essas proteínas CRISPR, todas elas programadas para a identificação do genoma do coronavírus, e você corta em pequenas tirinhas, tá? E distribui isso aos milhares, aos milhões. Aos milhares e aos milhões, para o Brasil inteiro. Não precisa de enfermeiro, de médico, de ninguém para fazer. Você faz um teste de glicose, você precisa de um enfermeiro para fazer um teste de glicose em você? Não precisa. Você, quando faz um teste de gravidez, você precisa, enfermeiro, vem aqui fazer meu teste de gravidez. Você precisa? Aquele teste de farmácia? Não. A técnica CRISPR é a mesma coisa. A técnica CRISPR-Sherlock. Você não precisa de nenhum profissional habilitado, qualificado, para poder testar isso no seu organismo. Bastam-se enfermeiros, médicos, clínicas, agentes de saúde, voluntários, treinados, minimamente treinados, e a gente pode escanear 200 milhões de brasileiros. Ou seja, quem deu positivo, quarentena. Quem deu negativo, volta ao trabalho. Está em pesquisa? Está em pesquisa, mas tem muita gente boa que está muito avançada essa pesquisa. O próprio professor Jacques Tremblay é um deles, e tem vários outros institutos de pesquisa. Se não querem fazer com o professor Jacques, não importa, procurem qualquer outro instituto, vá via os medalhões aqui do Brasil, que se acham que são todos poderosos, não tem problema, não quer passar pelo professor Jacques, nem pela gente, nem pela unidade de imunologia clínica da Santa Casa, não há problema. Mas faça essa técnica, porque essa técnica ela vai salvar o planeta, ela vai salvar a economia do planeta. Ela vai fazer com que as pessoas não passem fome, com que as pessoas não tenham dinheiro para comprar remédio, com que as pessoas não entrem em desespero sem poder dar um prato de comida para o seu filho. O presidente Bolsonaro, ele realmente tem essa preocupação, e eu enviei a carta ao presidente Bolsonaro. Eu tenho como provar isso. Acho que ninguém deu isso para ele. Enviei a carta também para o ministro da Saúde, enviei a carta para o ministro de Ciência e Tecnologia, que eu já estive lá 2 vezes. Eu não estou com vergonha de falar isso não estou com vergonha do escárnio que isso vai vir, não. Porque Jesus Cristo, mais escárnio que Jesus Cristo já teve, então Jesus Cristo é o meu modelo.
Então o escárnio para mim é elogio. Você vê alguém, algum engraçadinho falar alguma coisa, ótimo, pode falar, não há problema nenhum. Eu enviei para todos eles. Procurei os políticos locais aqui que eu conheço, até o mercado financeiro. Hoje eu entrei em contato com um contato meu do mercado financeiro para espalhar essa informação. A técnica CRISPR-Sherlock, ela pode ser a solução para a humanidade. Não querem fazer comigo, não querem fazer com o nosso grupo, não há problema nenhum. Mas procurem entidades que já estejam fazendo isso. Nos Estados Unidos e na Europa, vai haver muitas pessoas que já estão desenvolvendo essa técnica. Grandes conglomerados façam isso. Acelerem esse processo. Porque esse processo, nós sabemos, consegue um diagnóstico. Pouquíssimas horas após o contágio, tem um alto índice de especificidade e sensibilidade, ou seja, acima de 95%. Trocando em miúdos, o que significa isso? A chance de dar falso, positivo e negativo é pequena. Tá? É uma técnica barata, que pode ser difundida por agentes de saúde e pode tirar muita gente da quarentena e colocar no mercado de trabalho para que a nossa economia não entre na falência completa. Não entre na falência completa. Daniel, se puder preparar aquela imagenzinha da onda, se você tiver, se não tiver, a gente entende. Porque senão nós vamos entrar na falência completa. Tá vendo? Olha aí a ondinha do Covid-19. Olha a ondona da recessão. É algo grave, gente. E hoje nós vivemos numa época de crescimento exponencial, não mais de crescimento aritmético. Ou seja, as coisas acontecem rapidamente. Parece muito o momento que nós passamos com 1918, tá? 1918, que nós tivemos a grande crise da gripe espanhola, foi sucedido em 1929 com a grande recessão, com o crash da Bolsa de Valores, onde as pessoas davam um tiro na cabeça. A minha bisavó, que viveu toda essa época, a Josefina, né, porque ela era espanhola, a Josefina falava o seguinte para mim. Ela dizia que só via os tiros das pessoas dando tiro na cabeça e se jogando dos sobrais, né, tentando se matar. Porque perderam muito dinheiro com a grande queda da Bolsa de Valores. Os marcos alemães, antigamente, que eram a moeda de relevância, não era o dólar, eram os marcos alemães. Então, de uma hora para outra, em 1929, os marcos alemães não valiam mais nada. E a gente só ouvia os tiros pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro de pessoas usando suas próprias armas e dando tiro na cabeça porque perderam tudo de um dia para a noite e entraram em falência. Em 1929, ela sucedeu a Segunda Grande Guerra. Inclusive o general Eisenhower, o general americano que coordenou as tropas americanas nos Estados Unidos, ele conseguiu canalizar muito bem aquele ódio daquelas pessoas que tinham alguma coisa e perderam tudo, no sul dos Estados Unidos principalmente, por causa da grande recessão, e canalizou justamente para serem excelentes combatentes. Então ele conseguiu canalizar aquela raiva daquelas pessoas que viviam no sul dos Estados Unidos, o general Eisenhower e MacArthur também. E de certa forma conseguiu canalizar para que eles pudessem ser excelentes combatentes e lutar com força na Segunda Guerra Mundial. Só que naquela época o crescimento da humanidade era aritmético. Você, para saber uma notícia antigamente, você tinha que esperar uma semana do acontecimento e era apresentado nos cinemas. As pessoas iam para os cinemas para ouvir as notícias mundiais e demorava uma semana. Saíam das centrais de notícias mundiais, da Rádio Cairo, da Rádio Canadá, da BBC e outras centrais de notícia, e vinham para os cinemas e antes de passar o filme que você gostava, você assistia a notícia te atualizando. Inclusive foi assim com a Segunda Guerra. Então você vê como as coisas demoravam antigamente. Hoje não. Hoje esse coronavírus, em muito pouco tempo, ele pode virar uma grande recessão e ele pode virar um conflito bélico
e de convulsão social jamais visto na história da humanidade. Então, eu não quero aqui mostrar mais conhecimento de história, não. Eu só quero dizer o seguinte, para que nós não entremos nisso, é o seguinte, é diagnóstico em massa. A técnica que tem hoje, a técnica do PCR, ela é uma técnica magnífica, excelente, mas é uma técnica que tem suas limitações. Eu faço um clamor aos governantes, eu faço um clamor aos empresários, eu faço um clamor a todos aqueles que são inteligentes e que podem mudar a história dessa nação. Busquem a técnica CRISPR-Sherlock. Essa técnica CRISPR-Sherlock, Sherlock de Sherlock Holmes mesmo, é uma sigla que eles adotaram para facilitar o entendimento. Busquem essa técnica CRISPR-Sherlock e falem dela com o máximo possível de pessoas que você conhece. Nós fizemos um comunicado de imprensa, esse comunicado de imprensa está disponível no Google, vocês podem copiar e distribuir esse comunicado de imprensa e compartilhem. E você que é dono de grande conglomerado econômico, que tem já a sua equipe montada, nós não queremos nada conosco. Nós queremos que vocês busquem a sua equipe montada mesmo e já trabalhem nessa técnica CRISPR-Sherlock. O que nós precisamos hoje é salvar a humanidade. Salvar a humanidade de um vírus e muito mais de uma grande recessão. Vocês entenderam?